tudo e recomeçar tudo de novo, mandando esse link atual, que é a mensagem de hoje, do dia 26/6, segunda-feira, o discípulo e a Bíblia, onde nós vamos aprender um pouquinho mais da nossa ferramenta, dessa coisa linda, maravilhosa, que passará os céus e a terra, mas essa palavra não passará. E nesses últimos dias, os homens, o mundo inteiro, está se levantando contra ela. Aliás, não é contra ela, é contra o Senhor da palavra, é contra o dono da palavra, é contra aquele que falou, é contra aquele que escreveu, enfim, é contra Deus. Aquela batalha que começou lá na eternidade, desencadeou no espaço, no tempo, no cosmos, desembocou aqui na Terra, e aqui está sendo travadas as maiores batalhas épicas que você possa imaginar de todos os tempos. Deus, na sua graça e misericórdia, fez o homem um pouquinho menor do que os anjos, dotado muito menos de poder e estatura, de graça do que os anjos, e colocou no homem aquilo que os anjos deveriam ter, inclusive Lúcifer, que perdeu, porque Deus arrancou dele e colocou no homem. E hoje o homem é a imagem do Deus vivo. E é lógico que logo no início, você já sabe, no início, no princípio, quando ele destrói a imagem de Deus no homem, quando ele conduz o homem a pecar, e o homem peca e perde o seu legado, perde o seu reinado aqui na terra, e o seu reinado passa a ser um reinado que Lúcifer assume o seu comando aqui na terra, e aí então passa a estabelecer esse governo de morte, pecado de morte. O salário do pecado é a morte. Então quebrou a lei de Deus. E Deus queria, lógico, estabelecer no planeta Terra, não queria não, ele vai estabelecer. Queria não, vai estabelecer. É um novo paraíso. Paraíso perdido ou paraíso recuperado. Paraíso perdido foi quando Adão perdeu, porque na medida que o homem fosse obedecendo, crescendo, multiplicando, o paraíso ia se estendendo por toda a terra, até que finalmente toda a terra estaria implantada com o reino de Deus. Mas com o pecado do homem, você já logo vê a proibição que Deus coloca lá. Coloca uma espada revolvente, impedindo que o homem tocasse na árvore da vida. E se o homem tocasse e comesse da árvore da vida, nós hoje seríamos eternos pecadores. Nós não morreríamos, mas seríamos eternamente pecador, com doença, com tudo, sem morrer. Então Deus, na sua graça, providenciou para que eles não tocassem na árvore. Agora é interessante, né? Deus falou, pode comer de tudo. E eles comeram. Por que não foi lá, não pegou, não comeu? Quando devia, Deus falou de tudo. Mas Deus disse, só daquela do meio que você não pode pegar, né? Aí já começou toda a discórdia. Ao pecar, Deus colocou um anjo também ali, guardando o caminho da árvore da vida. E os expulsou do Éden, onde a terra passou a produzir espinhos e abrolhos, consequência do pecado do homem. Maldição da terra, espinhos e abrolhos. E o homem teve que trabalhar, arar, semear, plantar, e do suor do seu rosto comer o seu alimento, quando lá no Éden não, lá estava tranquilamente, o homem só tinha que zelar e cuidar. E ao ser expulso do jardim do Éden, Deus tirou o Éden, tirou o Éden da terra. O Éden da terra está onde? Naquele Oriente Médio, está ali entre o Irã, o Iraque, está ali no rio Tigre, o rio Eufrate, o rio Pison, são os 4 rios que cortavam o Éden, estão lá. Então Deus apenas tirou. E lá naquele lugar tem 4 principados amarrados que vão ser soltos, logo vão ser soltos para destruir um quinto, não sei quanto, atormentar e matar, não sei quantos tipos de homens aí, né, nessa pandemia do inferno. Mas vamos ver, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, o projeto de Deus é exatamente esse, estabelecer agora, como todo mundo se levanta contra o dono do mundo, ele é o dono do mundo, ele é o Criador, ele é Deus, mas essa geração não quer Deus, essa geração quer o quê? Anarquia, não quer limite, não, sem regras, sem limite, uma sociedade alternativa, uma sociedade anárquica, uma sociedade faça que tu queres, pois tudo é da lei. Qual é a lei? Faça que tu queres, o que você quer fazer? A música a Sociedade Alternativa de Raul Seixas e Paulo Coelho, gente, é mais de 30 anos ou mais atrás,
foi em 80 e poucos, quando essa música foi escrita, mas ali ela já estava citando uma sociedade alternativa, uma sociedade onde não haveria regras, nem lei, onde cada um pudesse fazer o que quisesse fazer, sem imposição, sem crítica, sociedade alternativa. E hoje nós estamos vendo exatamente a aclamação da população, do povo, daquele que não quer Deus, não quer regras, não quer nada, mas querem viver no pecado, querem viver nas trevas, né? E aumentam essa voz contra o Criador e a sua palavra, né? Inclusive Nietzsche escreveu um livro chamado Zaratustra, né? Ele fala, Deus está morto, né? Um grande filósofo alemão, onde ele preconiza o homem perfeito, o super-homem, aonde não há Deus. Deus, baseado na visão dele, filosófica, incrédula, era o Deus do sistema religioso. Então, os deuses, o Deus que ele preconiza, que ele fala, que ele é contra, é o Deus desse sistema. Mas o Deus deste mundo, a palavra de Deus já diz, é o maligno, né? Mas o levante, a guerra, o combate já começou. Então, essa palavra vai ser atacada mais do que nunca. E aqueles que amam e obedecem essa palavra também. Porém, é por isso que o discípulo tem que aprender a manusear, a meditar, a guardar, a crer, a falar, a pregar essa palavra. Porque Jesus disse, as minhas palavras são vida e são espírito. Não é apenas letra, signo linguístico, não, gráficos, não. Vai muito mais além do que isso aqui. Ele diz, minhas palavras são vida e são espírito, né? E é por isso que eu li com vocês uma boa parte na introdução, o Salmo de número 119. Que coisa fantástica, falando da palavra de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Como o jovem purificará o seu coração, o seu caminho? Observando segundo a palavra do Senhor. Encontrando a sua palavra, logo a comer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isto aqui, meu querido. Não adianta tentar apagar essa luz, porque não vão conseguir. É uma rebelião inglória, uma rebelião que já está vencida. E essa horda que está aí para tomar o poder do mundo, estão tomando, já estão arquitetando, para tomar o poder do mundo, vão tentar. É a última tentativa deles. É a última tentativa deles. Porque eles sabem que resta, de acordo com a palavra de Deus, uma hora profética. Sabe que resta pouco tempo. O livro de Apocalipse, capítulo 12, está dizendo, houve batalha no céu. Satanás e seus anjos, Miguel e seus anjos, e foram expulsos de novo, foi como lá no princípio e agora, quando eles são jogados para a terra, não achou mais o seu lugar, e a Bíblia diz, ai dos habitantes, daqueles que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu sobre vós com grande ira e furor, sabendo que lhe resta pouco tempo, está tudo determinado. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Os tempos que eram preconizados como o fim do mundo, era preconizado pelo grande... que o mundo chegaria a 1000, não passaria não chegaria a 2000. Grandes outros que adivinhos, que preconizaram e falaram que o mundo ia acabar. Mas não, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, exatamente mostra o tempo certinho. É por isso que Daniel, quando estava escrevendo o capítulo 12 do livro de Daniel, coitado de Daniel, Daniel deve ter ficado assim, pensando, meu Deus, os homens vão fazer tudo isso? A época de Daniel era barco à vela, a remo, não tinha nada a vapor, era tudo mecânico. E ele começa a ver carros, avião, foguete, satélite, plataforma interplanetária, televisão, guerras. Não eram mais aquelas guerras de arco e flecha, tacape e pedrada. Quando ele começa a ver isso, ele ficou meio perturbado. A Bíblia diz que ele não dormiu, ficou pensando, o que é isso? Deus disse para Daniel, não é para o seu tempo, tá bom?
Isso não é para o seu tempo. Sela a profecia. Não é para o seu tempo. É para o tempo do fim. Qual é o tempo do fim? O nosso tempo. E Deus disse, viu a dica? Sela a profecia porque até o fim a ciência, ó, a dica, a ciência se multiplicará e os homens correrão, voarão de um lado para o outro. Sela a profecia. Até o tempo do fim. Pronto. E o tempo do fim, vou repetir, o tempo do fim começou quando Steve Jobs pegou o computador, aquela máquina grotesca, e transformou nisso aqui. Ó. Foi Steve Jobs. Viveu 50 e poucos anos, mas ele nasceu com um propósito. Ele abriu os últimos dias e colocou nas nossas mãos. Isso aqui domina todos, está na nossa mão, o poder está nas mãos. E aqui vai ter o reset financeiro, o reset da humanidade, e só Deus sabe o que mais. Daniel, o livro de Daniel já foi aberto, quando Steve Jobs colocou o smartphone na mão da população. E aqui na mão da população vai ser colocado tudo. Algemas, pensamento, ideias, tudo que você possa imaginar, vem aqui na mão daqueles que já estão algemados, estão presos nisso daqui. Então, nós estamos vivendo esses dias, então, a palavra, ó, se prepare, porque você tem que guardar a tua palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É guardando, estão se levantando, pastores estão se levantando para o lado de lá, dizendo que a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é preconceituosa, que tem algumas coisinhas aqui que eles não aceitam, não gostam, pode ser, mas tem alguma coisa para ficar boa, perfeita, tem que ser tirada. Infelizes, para não falar outra coisa. Quem são vocês, meros mortais, para questionar o eterno? Para questionar o El Shaddai, Adonai, o Elohim, aquele eu sou o que sou? Quem são vocês? Ele pergunta num debate com Isaías, num debate com Jó, aonde vocês estavam quando eu lancei o fundamento da terra? Aonde vocês estavam quando eu pesei, quando arquitetei, quando fiz todo um trabalho de engenharia, de cálculos? Aonde você estava? Agora vem querer questionar quando não passa de pó e cinza. Qual o tempo da sua limitação? Limitação já nasce limitado porque é mortal. O máximo, conforme diz a Bíblia, é 70 anos. O que passar disso, pela robustez, é cansaço e enfado. O homem já nasce com data de validade. E agora esses infelizes aí são usados pelo diabo, exatamente, o diabo e seus anjos, arquitetando da massa de cima para baixo e fazendo a grande revolta, a grande rebelião contra aquele que está sentado no céu, que é Jesus Cristo, que está sentado no céu e já está reinando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, debaixo da sua autoridade. Então, sabendo que resta pouco tempo, de acordo com as Escrituras, todos os governos do mundo estão trabalhando para que seja implantado um único governo e até 2030 uma única moeda, a começar pelo Mercosul e depois por todos os lados, uma única moeda, que vai ser uma moeda digital. Cédula já não serve mais. Banco digital. E aí por diante. Você já vai ver. Vida sua não vai ser mais real, mas vai ser digital. Porque já existe um avatar seu perfeito. Isso já é uma outra história. Mas vamos lá. O discípulo e... quem é que mandou aí? Ela não esqueceu do pastor dela, hein? Que beleza. Não tá? Não. Foi você que fez? Tinha já, só esqueceu. Opa, você está ficando um bom discípulo, hein? Marcão, o Marcão também, aí Marcão, você também, hein? Marcão pedindo café, mas olha, você vai dar café para ele? Vou pegar lá, mas olha, Marcão, está aqui no ar ele pede as coisas para os outros, aí, ó. Aí o Filipão veio aqui com, aqui gente, ó, você está pensando aqui nós somos, aqui como é que fala, 5 estrelas, né, Marcão? Teve aquela segunda-feira que estava morrendo, fui ver um chá santo aqui, você viu? Só bateu e ó, acabou e limpou. E outra, hein, você tomou 2 copos, eu tomei um só, hein? Você tomou um copo que o Filipão levou, e depois trouxe um outro para mim, que eu pensei que você só não tinha tomado, eu dei para você e você tomou 2 copos, eu tomei um só. É um som de Carlão, né? Está aprendendo muito bem.
Ó, meu querido, deixa eu dar um gole aqui. Isso aqui dá uma benção, viu? Marcão, não é que tá bom mesmo? Ele falou que vai esquentar e levar um pouquinho para você aí. Como é bom nós meditamos na palavra do Senhor. Como é bom nós sabemos que o nosso Deus é eterno. Como é bom nós sabemos que a sua palavra permanece para sempre no céu. No livro de Apocalipse ele diz, quando no meio de tudo, depois, quando tudo terminou, ele viu que permanecia, a única coisa que permanecia era a palavra de Deus no céu, a palavra eterna. Meus infelizes, podem se levantar, podem falar, podem caluniar, podem difamar, mas não prevalecerão, porque já está escrito. Por isso, Marcão, nós temos que crer na palavra. O que está escrito vai se cumprir. O que está escrito, assim será. E acabou. Nada mais, nada menos, além daquilo que está escrito. Por isso ele disse, não passará os céus e a terra. Não cairá um tio, um ponto, uma vírgula, nada. Ninguém muda isso aqui. Estão querendo mudar, né, Marcão? Querendo mudar. Estão fazendo uma outra Bíblia. Pode fazer. Tem a Bíblia segundo o Espiritismo. Tem. Segundo Allan Kardec. Sim, o Evangelho, o Novo Testamento. De acordo, então, o camarada já fez de acordo com a visão mediúnica do grande descobridor do Allan Kardec. Então, pode fazer. Tem as escrituras segundo fulano, tem as escrituras segundo, cada um faz. Mas não adianta, é uma só. Palavra do Deus vivo, palavra do Deus eterno. E ele diz, eu gosto de Paulo pregando. Paulo diz lá em Atos dos Apóstolos 17, o Deus desconhecido, pregando lá no Areópago, para os gregos, filósofos, toda aquela sabedoria helênica. E ele diz, nele nos movemos, nele existimos, neles comemos, vivemos, existimos, respiramos. Este é o Deus eterno, Criador de todas as coisas. E esse Deus ordena, não pede, porque Ele é Rei, soberano, Rei de reis, Senhor dos senhores. Rei não pede, Ele ordena a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Não tem conversa. Regras. Deus, para estabelecer comunhão com o homem, a primeira coisa foi os 10 mandamentos. Não, 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 não. Quer andar comigo? Então, não, 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 não. Aí acabou. Aceitou, aceitou. Mas quando fizeram o bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas da lei. Quer dizer, ó, o pacto, a aliança que damos com eles. Mas Deus chama Moisés e diz, eu mandei você quebrar a tábua? Não. Então agora você vai escrever. Aí Moisés teve que escrever tudo sozinho. De novo. E faz aliança. E Deus fez aliança. Deus é um Deus de aliança. Ele não quebra a sua palavra e nem a sua promessa. Aconteça o que acontecer. Deus é Deus. Tem um hino aí que fala sobre isso. Eu gosto muito daquele hino, né? Marcão, vamos lá, Marcão? Aqui a Bíblia nós vemos aqui. A Bíblia tem 66 livros, tem 26, tem 39 na sua subdivisão. Há muitas traduções hoje em dia. Eu estou com uma Bíblia diferente aqui, ó. Estou com a Bíblia minha, já comprei faz uns 3 anos atrás ou mais. Não mais, porque é do mundo cristão. Nova Bíblia Viva. Achei ela, uma das minhas Bíblias, que a primeira edição dela, deixa eu ver aqui que eu comprei, é de 2010. 2010, está aqui a minha assinatura. Então nós encontramos aqui a palavra de Deus. Sabe, com traduções, com linguagem mais popular, sem aquela linguagem acadêmica, clássica, mas você começa a ver que essas várias traduções acabam, sabe, interferindo um pouquinho no texto original, na originalidade da palavra. Daqui a pouco você pega uma versão, tem 10 versões, é uma só. Que era a Vulgata, que era uma só, que era a Septuaginta, depois dela a de Ferreira. E agora, mas aí tem a atualizada, tem mais isso, mais aquilo, e vai. Que é do James King James, e vai mudando, cada um colocando, e daqui a pouco você não sabe o que é que diz, porque um diz uma coisa e outra coisa. Isso aí eu já falei há 40 anos atrás, aqui na igreja, porque era uma tradução só e 2 traduções só. A gente lia a Bíblia uníssono, a Bíblia, a gente lia o Salmo e a igreja respondia uníssono, não havia divergência
Depois de algum tempo havia divergência, um falava uma coisa, falava uma outra. Quando o versículo já tinha terminado, o outro ainda estava começando, o outro estava terminando. Eu falei, vocês estão vendo isso aqui chama-se Babel, confusão. Eles estão tirando a concordância das Escrituras, mas não adianta, a palavra não é simplesmente verbos, a palavra é viva e eficaz, amém? É aquilo que ele falou, é o que está falado, amém? Então, no livro de Gênesis, onde tudo começa, que é o princípio, o livro de Êxodo, que é o livro da saída da peregrinação de Israel, do Êxodo, né, saída, peregrinação, e também do Passá, o Pessá, aonde é estabelecido no capítulo 12 a Páscoa, saída de Israel, a saída triunfante, onde tem a última praga sobre o Egito. Aí veja bem, às vezes você não entende bem por que houve a praga dos primogênitos. Essa praga atingiu o coração do faraó. O faraó era tido como o deus Horus, o deus vivo, ele era considerado Deus. E é por isso que ele enfrentou o Deus de Israel. Ele foi ali, não, eu sou mais. E como homem carnal, mortal, ele enfrentou Jeová dos Exércitos. Mas Deus com mão forte. Nessa última praga é quando Deus toca no coração de Faraó. Quando morre o seu filho, né? Filho do Deus vivo, filho do Deus Horus. Então foi uma batalha titânica, foi guerra de deuses. Foram 10 deuses, 10 divindades, 10 principados no Egito que caíram debaixo da autoridade de Jeová dos Exércitos. Então o Êxodo é a saída, a grande peregrinação do povo, e até no capítulo 20 também tem as ordenanças, tem a repetição das leis, e vai fora, e o povo vai sendo, Deus pega um povo escravo e vai transformando esse povo escravo em guerreiro, em uma máquina de guerra, sai como escravo, mas Deus dá leis, para ser uma nação, precisa de leis, legislador, Moisés, lei, legislador, ele precisaria do quê? De uma pátria, para ser pátria, precisava de um Deus, e é lógico que Israel teve tudo isso. Saiu, não derrotado, mas saiu como escravo, mas entra na Terra Prometida com a maior máquina de guerra, com a maior nação de todas as nações. De hoje, apesar do pequeno número, a maior nação do mundo chama-se Israel. Pode Estados Unidos com todo o seu poder militar, China, Rússia, e a intenção de todos eles é acabar com Israel. E já se passaram 2000 anos, a nossa era, né? Que tentaram isso e não conseguiram. Mas pense bem, eles tentaram isso desde o Egito e não conseguiram. E hoje vão tentar suas últimas cartadas. Agora eu estou dando uma visãozinha para vocês, essa luta na Crimeia e essas outras aí que estão aí, são uma preparação, é a mobilização de tropas para, de uma hora para outra, eles subir para o norte, subir para Israel. A visão deles, o alvo deles é Israel. Por quê? Cidade de Deus, cidade da luz. Né? Então, o livro de Êxodo, depois nós vemos o livro de Levítico, onde vem as leis, as normas, para que eles pudessem, aí entra aquilo lá, não comerá, não. E Deus é tão lindo que Deus trata deles em todos os sentidos aqui. Não vai comer isso, não come aquilo que é imundo. Não é porque era imundo, não, é porque Deus estava preservando a higiene deles. Eles talvez não tivessem como higienizar as coisas, limpar, lavar, guardar, não tinha geladeira. Era pouca coisa, então era uva passa, era manteiga, era coalhada, era guisado, o que mais? Então era coisa tipo para conservar. E banheiro também, higiene pessoal. Deus dizia, olha, fora do acampamento, vocês vão lá, ia fazer a sua necessidade, número 1, número 2, faz um buraco, depois vocês tampam para que mosca não viesse, a providência de Deus. E essas moscas viessem contaminar vossas comidas. E ele também fala sobre alimentos que estão descobertos, não deixe alimentos descobertos, guarda. A gente fica pensando que tudo isso são regras de religião, não. São regras de saúde, de vida do povo. Né? Então Deus observou todas essas coisas. Porque mais lá na frente, com o avanço, já aqueles animais que não podiam comer, agora eles já podiam comer esses animais.
Por isso muita gente, mas por que lá não podia e por que aqui podia? É logicamente que Deus embasa isso daí na religião, né, para não pegar quem é imundo, povo santo, né? E até quando chega em Pedro, lá em Jope, quando Deus fala com ele, teve uma visão, e Deus fala com ele dizendo, um lençol amarrado nas 4 pontas, com todo animal considerado por eles impuro. E uma voz que dizia, Pedro, pega, mata e come. Pedro, pega, mata e come. Mas Pedro diz, não, nunca comi, não quero saber. E ele não pegou. Mas aí Deus diz, não torne impuro aquilo que Deus santificou. Deus já estava falando a respeito dos gentios, aonde Pedro seria o primeiro a ir pregar na casa de um gentio, abrir as portas do evangelho, chave do evangelho, abrir as portas para o gentio, e depois vem Paulo e invade tudo aquilo lá. Então veja bem, o livro de Levítico também é aquele que ele proíbe conjunção carnal. Não descobrirá nudez do teu pai, nem da tua mãe, nem da tua tia, nem da tua filha, nada. Então Deus, por quê? As nações do mundo faziam todas essas badernas, mas vocês não vão fazer. Mas por que Deus estava levantando Israel? Levantou Israel como marcha de guerra, como ponta de lança, como juízo sobre a terra, sobre aquelas nações que cometiam essas atrocidades, essas abominações. E Deus diz, não cometerá abominações, homem com homem, mulher com mulher, com animal, com vaca, com cavalo, com atido. A proibição, ele proibiu tudo isso, porque aqueles povos faziam tudo isso. É por isso que o juízo veio sobre eles. E é por isso que a Bíblia diz que a medida dos cananeus ainda não estava cheia. Por isso que tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo determinado, conforme diz lá no livro de Eclesiastes, né? Tem tempo para tudo, tem tempo, toda a vida é uma cíclica, é um ciclo. Termina um, começa o outro. E a medida daquela nação ainda não estava cheia. Mas quando encheu, Deus trouxe juízo, usando Israel como instrumento de guerra e juízo sobre aquelas nações. Aonde só Israel detonou 33 nações, restando apenas 7, que depois ficaram perturbando e trazendo juízo sobre Israel. Então, o livro de Levítico, aí tem essas recomendações que alguns hoje em dia estão dizendo, esse aqui eu não aceito não, porque eu faço isso. Eu faço isso. Eu gosto disso. Mas ele está dizendo para não fazer. Mas quem é ele para dizer? Por que ele é assim? Por que ele não gosta? Porque ele é santo. Por que ele não gosta? Porque realmente, além de ele ser santo, ele é o dono do mundo, ele é o criador do céu e da terra, ele que te deu vida. Esse fôlego de vida veio dele. Não reconhece, Salmo 24 diz, minha terra, o mundo e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam, minha terra. Muita gente quer saber quem é o dono do mundo, todo mundo quer conquistar esse mundo, mas ele está dizendo, a terra tem dono. Pronto, a terra tem dono. E ele fez essa terra para que nós pudéssemos aqui cumprir o seu propósito e conhecer a sua vontade, para no final, que a nossa vida aqui é finita, nós estamos aqui como passageiro, para quando terminarmos aqui, nós temos o quê? Uma vida eterna, na sua eternidade, uma vida eterna na sua presença, uma vida eterna na presença dele. E só entra lá aqueles que aqui cumprirem o seu vestibular, obedecerem a sua palavra, cumprirem o seu beneplácito. E aquele que não cumprir não vai entrar. O dono da festa, quem que é? Você faz um churrasco, faz uma festa, qualquer um entra, qualquer penetra chega lá, chefia, vou entrar. Vai entrar como? Cadê o convite? Ninguém entra, tem que estar convidado. Foi convidado, então não entra. E Jesus ainda lá no capítulo 24 a 25 de Mateus, ele fala o seguinte, sobre o festivo, né? Sobre a festividade das bodas. E o noivo chega, olha e vê no meio dos convidados alguém que não estava com roupas festivas. E ele pergunta, como você entrou aqui? Penetra. Eu ri quando eu vi isso. Falei, gente, vai ter penetra. É o exemplo que ele está dando. Pastor, é parábola, tudo bem, mas olha, que parábola linda. Tinha um camarada lá que o Senhor perguntou, cadê as suas roupas festivas? Você não foi convidado. E a Bíblia diz, pegai-o, atai-o, mãos e pés, e lançai nas trevas exteriores, aonde haverá pranto, choro e ranger de dente, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre. Pronto, acabou. Então não tem penetra.
Em Apocalipse capítulo 12, ele há uma tentativa do inferno, desesperada, de retornar ao céu. E essa tentativa de retornar ao céu é exatamente quando está sendo realizada as bodas do Cordeiro. Eita, glória a Deus, amém. Vamos lá. Deus é bom ou não é bom, Marcão? É bom demais. Deixa eu tomar mais um gole aqui. Marcão, você tomou o seu cafezinho aí? Chegou aí? É bom demais, né, Marcão? Levítico, né? É aquilo que eu falei para vocês, né? Era um povo abominável. Estavam tentando reproduzir o que foi acontecido no período antediluviano. Eu tinha uma Bíblia que diz a corrupção do gênero humano. A corrupção do gênero humano. Nenhuma carne se salvaria, porque foi corrompida em todos os sentidos que você possa imaginar. Por isso Deus pesou no coração de Deus, e não há como mostrar a tristeza do coração de Deus, a não ser com aquilo que é nosso, que nós temos e sentimos. Pesou o coração de Deus, e alguns escrevem, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende de nada, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, mas pesou. A maldade foi tanta que Deus diz, vou acabar com tudo que tem vida, toda a carne vai ser exterminada. Onde foi salvo só, você já conhece a história, Noé e toda sua família, que foram 8 almas, né? Deus destruiu o mundo inteiro daquela época por causa dessa rebelião. Vai se repetir, estão se repetindo. Porque Jesus mesmo disse, né? Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. É o que nós estamos vendo aí. Aquele espírito, aqueles principados se levantando, reavivando, para assumir o comando de novo da terra. Não só depois da ressurreição de Jesus, mas desde lá da fundação, antes diluvianos. Aqueles espíritos lá também estarão sendo liberados, para que todos juntos possam ser julgados, né? Sem contar os que já estão acorrentados e presos, e que a mitologia chama de titãs, né? Vamos lá. É muito bom. Números também, a contagem do povo. E Deuteronômio é a repetição de tudo, onde nós vamos ver Moisés repetindo todas as leis e fazendo aliança. Josué faz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem é do Senhor, quem não é do Senhor, quem fica de lado de cá, fala do lado de lá. E todo o povo unânime, nós vamos servir o Senhor. Não é nem por força nem por violência. O povo decidiu, cada chefe de tribo, tribal, decidiram, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como hoje em dia também, hoje os lares, os pais que são cabeça, não interessa o que estão dizendo aí fora, que são cabeça que vai dar conta da tua família. Porque quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai perguntar, cadê tua família? A família é tua, e você vai dar conta da tua família. Cada um vai dar conta da tua família. Fique esperto, né? Vamos lá? E o livro de Juízes já começa exatamente dizendo aí, Juízes, onde começa o livro de Josué, evidente, Josué depois que assume o comando depois da morte de Moisés. Ele estava fazendo luto de 40 dias, chorando, pranteando, o povo parado. Depois de 40 dias, Deus apresenta-se a Josué, dizendo, Josué, a palavra, Moisés, meu servo, está morto, acabou o luto, acabou, 40 dias, enxuga o choro, engole as lágrimas, levanta-te, põe-te em pé, Deus empodera ele, e Deus dá motivação para ele, e você vai atravessar esse povo. Olha, Josué foi um guerreiro que nunca perdeu uma guerra. Josué, Davi, olha, todos ali, Davi nunca perdeu. Eu fico vendo como as pessoas gostam de denegrir a imagem dos outros. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, mas, gente, não tinha ninguém igual a Davi. Não tinha ninguém igual a Davi. É um dos caras que eu admiro, chegando lá no céu, quer apertar a mão daquele cabra. O que é? Mas tudo bem, mostra que ele é ser humano. E como ser humano não tem ninguém igual a Davi. Como ser humano não tem ninguém como Samuel. São homens que Deus disse, que Deus honra. Deus honra esses homens pela fidelidade, pela lealdade, pela santidade, pela verdade. Então, muita gente fala, olha, Davi nunca perdeu uma guerra.
Josué nunca perdeu uma guerra, invencível, imbatível. Então nós vemos aqui o livro de Josué, que são as campanhas do povo de Israel tomando posse da terra, né? Deus usando Josué e ele tomando posse da terra prometida. Deus prometeu para ele. Tudo aquilo lá Deus prometeu. Deus prometeu a Abraão lá no começo. Olha, Deus mandou ele subir sobre o monte, olha para a esquerda, para a direita, até onde atingir tua vista eu te darei. E depois Deus disse, agora você desce e anda, onde você colocar a planta do pé eu te darei. Abraão andou por tudo aquilo lá, a vida dele toda foi peregrinar. Depois veio o seu filho Isaque também, remarcando os lugares do seu pai. Alguns lugares que ele chegou, tomaram os poços dele, até que deram a terra inóspita lá para ele, mas ele lembrou que o pai dele tinha passado por ali e tinha cavado poços. É aí que ele vai lá, tira, desentulha os poços e tem água viva. Então você começa a ver Deus formatando a mente deles com fé, vê as estrelas do céu, conta, assim será a sua descendência. Olha a areia da praia ou da terra, conta, assim será a sua descendência. Eu, Abraão, eu nem filho tenho, mas Deus estava produzindo nele fé. Por isso que Abraão, pai da fé. Então não brinca com Deus, não. Quer brincar? O problema é seu. Continua, né? Josué, grande. Josué, depois veio os juízes, com aqueles que depois da morte de Josué, o povo se corrompe, aí Deus levantava libertadores. São os libertadores, e esses libertadores é que Deus usava. Por quê? Por isso que eu falei para vocês que, sob o comando de Moisés, o exército de Israel detonou 3 nações. Depois da morte de Moisés, sob o comando de Josué, foram 33, olha o número, 33 nações. E sobraram 7, os amorreus, os heveus, os heteus, os jubizeus, tudo eu, afinal eu. Os filisteus, tudo isso aí. Dá um total de 7 ou um pouquinho mais, que não foram expulsos e Deus permitiu que ficassem, porque ele sabia que o povo ia se corromper, e na hora que o povo se corrompesse, esse povo Deus usou como juízo, que vinha, oprimia, saqueava, e até que esse tio, como é que se diz assim, na hora da angústia, angustiados, sem herança, sem esperança, e eles clamavam ao Senhor, conforme o Salmo, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor os livrava das suas angústias, das suas tribulações, levantando libertadores, ora aqui, ora lá, e assim sucessivamente. E um deles foi Sansão, que também é um dos mais conhecidos, que é o Sansão, que o homem mais forte da terra. E depois disso, de juízes, o último dos juízes, aí entra Samuel. Veja bem, Samuel veio da onde? Deus precisava estabelecer, já no seu projeto eterno, ele precisava pôr em prática tudo isso aqui. Precisava que os 2 reis de Israel, juntamente com os 3, né, no caso, já começasse o reinado de Israel. O reinado de Israel. Porque até então, quem era o rei de Israel era Deus que saía nas batalhas. Então eles chegaram e foram pedir para Samuel, dizendo, olha, as nações do mundo todos saem com seus deuses, que eram seus postes ídolos, suas imagens, suas estátuas, né? Mas Israel, às vezes, eles saíam com uma arca, né? Às vezes, saíam com a arca. E outra, Deus era o general deles, Deus era homem de guerra, Deus ia avante do seu povo. Eles disseram, nós estamos cansados disso aí, não, nós queremos um homem. Mas Deus já sabia, você percebeu que tudo isso Deus já sabia que ia acontecer? Se foi fora do tempo, eu não sei, mas Deus sabia que tudo isso ia acontecer. E levantou quem? Saul, você já sabe a história, Saul. Depois de algum tempo, 30 anos mais, Deus traz Davi. Você poderia dizer, nasceu, tá vendo? Se esperasse um pouco, mas tudo é projeto de Deus. Amém? Então, Samuel passa a ser o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Samuel passa a ser o último dos juízes, primeiro dos profetas e rei. Porque sobre Samuel tinha a unção de juiz, que ele julgava, ele era profeta e ele era rei, legislava. Coisa linda, né? E ele foi o único profeta que ungiu os 2 maiores reis de Israel, que foi Saul e foi Davi.
né? E para ungir Davi teve que ser na moita, porque a Saul estava possesso do espírito, que já estava sabendo que as coisas iam acontecer, que estava acontecendo por causa dos planos, mas não sabia lá muito, porque os planos de Deus ninguém sabe, os propósitos de Deus. Por isso que foi na moita lá e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Mas não tem como segurar a unção. Quando a unção vem, não tem como segurar. Aí aparece Davi naquela batalha épica de 40 dias lá, onde é a guerra dos filisteus, o Golias afrontando o exército do Deus vivo. E passou um dia, 2 dias, tudo tem o dia certo e a hora certa. Você entendeu? Depois de 40 dias, Jessé chama o menino, seguinte, vai lá ver como é que está a batalha. Leva mel, você leva pasta, figo, né, um bocado disso, um bocado daquilo, para o capitão de 1000, capitão de 100, para os seus irmãos, e verá como é que está a batalha, traz notícia. E ele vai tranquilo, mas quando ele chega, é o momento de ele entrar no cenário bíblico e na história, é aquele ali. Deus o conduziu, Deus o escondeu ali nas ovelhas. E Deus deu para ele, antes de qualquer coisa, Deus não chama ninguém sem antes da experiência. A experiência de Davi foi a sua unção. Depois da sua unção, ele matou um leão com a mão e matou um urso. Baseado nessa experiência, ele enfrentou Golias. Não foi com a armadura de Saul, não, é a armadura de guerreiro, mas não cabe em mim, não serve em mim. Significa, a armadura de Saul é a experiência de Saul que não serve para mim. Cada um tem que ter a sua experiência. Então, que cada um tenha a sua experiência. E Davi falou, não, eu enfrentei com a mão e eu vou lá, vou encarar. Ele pega 5 pedras, porque tinha 5 gigantes. Olha a intenção de Deus, se chegar lá, já liquida a fatura ali mesmo. Tá bom? Então, os valentes de Davi, inclusive o sobrinho dele, mata os outros 4 gigantes. Para você ver aqui como é que Deus vai estabelecendo. Depois nós temos aí, deixa eu ver aqui, depois Samuel, primeiro Samuel, né? Bem fácil. Muita gente, por isso que tem aqui, E seria bom também que você tivesse uma Bíblia aqui, com o índice do lado, te ajuda. Esse índice aqui, ajuda muito você a manusear as escrituras, né? Às vezes vamos ler o livro de Eclesiastes, tem gente que está procurando lá no Apocalipse. Gente, olha que a minha Bíblia é boa, Marcão, olha aqui, 100 cruzeiros novos, olha aqui, Era muita grana, Olha aqui, no meio da minha Bíblia. 100 cruzeiros novos. E foi jogado para 100 cruzados. Olha, meu filho, escondidinho aqui no meio da minha Bíblia. Você sabia, Marcão, que teve gente que escondia dinheiro embaixo do colchão e outros lugarzitos mais? Depois que mudou o dinheiro, perdeu todo o valor, porque eles não foram trocar a cédula. Milhões pediram, perderam milhões, porque mutou, trocou o dinheiro. Está entendendo, meus amados? Deixa eu ver, Marcão, deixa eu ver se tem alguém na galera aqui, peraí. Tem alguém na galera aí? Peraí. Parece que eu estou falando sozinho. Cadê a tropa, Marcão? Deixa eu ver aqui. Que coisa, cadê a tropa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Marcão, deixa eu ver se tem alguém. Bem-vindo, família Bento, pastora Cida, hein? Deixa eu baixar aqui. Pastora Cida, lá de Morato. E falar em pastora Cida de Morato, Marcão, essa semana aqui, depois do aviso que eu dei ontem para a igreja, sobre o Éden, né? Encontro de líderes, né? Que vai ser aqui naquele estúdio antigo do SBT, aqui na Feira do Pujol, na Feira do Pujol, não. Como é que chama ali, Jesus? Subindo. Ali, passando o Carandiru ali do lado. Taliba Leonel, eu passo todo dia do lado dela. A Taliba Leonel, muito grande, é um dos móveis patrimônio do Silvio Santos, que ele não abre mão daquilo, aquele é o xodózinho dele. Então ele está alugando, né, para eventos como o nosso, lugar muito bom, vamos ter um café maravilhoso, vamos ter um almoço maravilhoso e ministrações das melhores qualidades, viu, meu? Ministrações. Tudo, se você for participar, você vai ver que não é nada mais, nada menos isso que eu estou passando e ensinando para vocês aí, sedimentando e preparando a igreja para o arrebatamento ou para a perseguição. Então vai ser sábado,
a partir das 8 horas. E eu fiquei feliz, porque o pastor Nilton me ligou ontem, até ontem não tinha nenhuma inscrição, nem eu tinha feito. Já fiz eu, a minha da Luciana, a Valdila fez também. Quem mais aqui fez? A Valdila, a Ivanice, o Antônio Carlos, de Francisco Morato foi o pastor João, a pastora Cida, o Manuel, o dirigente lá da nossa congregação, e quem mais? Manuel, o Bruninho jovem, o Bruno já fez, já mandou o seu Pix também, a nossa irmã Diná também. Então hoje à tardezinha eu consegui fazer uma relação de 12, 13 e mandei para a Ivete para ela confirmar essas pessoas. Vai ser um evento muito bom, né? Talvez ainda haja lugar, se você ainda quiser fazer, já mandei aí aquele Éden, né? O Éden, Deus de propósito, vai ser muito bom. Olha, você não pode ensinar se você não aprender. Sentar, ter humildade de sentar e aprender. Às vezes a pessoa não tem o mesmo quilate que você, mas ela tem unção. Então é um momento de sentar, temos a humildade de sentar para aprender e depois ter autoridade para levantar e ensinar. Tá bom? Às vezes a pessoa vai ministrar, a pessoa, aquele lá não sabe nada, aquele lá não sei, aquele lá. Meu filho, você não vai chegar a canto nenhum, se não tiver humildade de sentar e aprender, né? Olha, aqui nós vamos ver livros apócrifos, já falamos deles, aí vamos falar depois, né? Maria Edna, Lenice, a paz do Senhor, glória a Deus. Sara Germana, Vera Lúcia, amém. Quem mais? Gente abençoada. Débora, Debrinha. Dila, Rose, Rosana, cadê a Bruninha? Cadê minha Bruninha, Rosana? Rosana, estou de olho no 100. Carlão, a Diná Batista, está vendo? É uma obreira lá de Francisco Morato que não está perdendo nada. Eu acho lindo essas pessoas que têm sede de Deus, querem aprender. É coisa mais linda e fantástica. E estão dando fruto, né? Estão dando fruto, isso é muito importante. E a luz brilha com mais intensidade, graças a Deus. É encontro de desenvolvimento ministerial. É bênção de Deus, meus queridos. Então, eu creio que ainda faz uma tentativazinha, acho que dá para você pegar a sua inscrição. E outro, o pastor Nilton me encarregou de montar o grupo de intercessores lá, durante o evento todinho. Eu vou pegar aquelas irmãos que querem interceder durante o evento, eu vou dar uma rápida orientação, ungí-los, e vamos ungir, orar todo no local, e vamos colocar intercessores nos 4 cantos do lugar, como nós costumávamos fazer, para eles estarem cobrindo. Periodicamente troca aquilo ali, amém? E se você estiver interessado, essa é uma boa oportunidade, né? Deixa eu... Fica quieto aí, você está falando demais. Lenice, a paz do Senhor, rapaz. Esse camarada fala demais, hein? Né, Marcão? Aí, aqui nós já começamos a entrar em Samuel, Reis, aí começa a unção dos reis, que aí já vem Salomão, aí já vem primeiro Crônicas, que vai abordar reis, você está dizendo reis, então é o período de todos os reis de Israel, primeiro rei, segundo reis, e nesse livro de reis aí, nós já vamos ver o aparecimento de Elias aparecendo aí, e aonde Elias é o profeta daquela região, daquela área. Ali depois, logo vem o seu sucessor, que é Eliseu, naquele período, por causa de Jezabel. Por isso que Deus levantou 2 profetas. E foram através desses 2 profetas que Deus cortou a cabeça de Jezabel e ela foi comida por cães vorazes, como Jezabéis hoje em dia que estão infiltrando, estão tomando conta da igreja, pregando, profetizando, com sensualidade, com tudo isso daí. E Deus diz lá nas 7 cartas das igrejas, eu tenho contra ti que tolera a doutrina de Jezabel e Balaão. Balaão é esses camaradas lá, que são gurus, que estão lá na internet, preconizando, usando a Bíblia e dizendo, não é bem assim não, quem sabe, talvez. É exatamente os balaões da vida. Não vou citar o nome, mas está lá. Não tem barba, não tem barba, tem cajado, não tem cajado, tem boné, não tem boné. São os verdadeiros gurus, verdadeiros bruxos, verdadeiros feiticeiros que nós podemos ver aí, né? Deixa eu ver aqui, Crônicas, também, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas,
Esdras já vai falar um pouquinho lá do cativeiro, quando sai a primeira leva do cativeiro. E Neemias, que é a segunda leva. A primeira leva pelo rei Ciro, servo do Senhor. Você percebeu que Deus fala, levantarei Ciro, meu servo? E Ciro foi profetizado há milhares de anos antes que o evento acontecesse. E Deus estava dizendo, eu levantarei meu servo Ciro, desde Daniel, a cabeça da estátua que é de ouro, e ele vai lá embaixo fazer referência a Ciro, o médio persa, né, que libertaria o povo de Israel. E foi justamente que sai a primeira leva, a segunda leva, Neemias, aí começa a restauração do templo, né? E aqui do lado de Neemias tem Esther, que são os livros históricos, né? Mostrando ali, dizem, né? Eu li, mas não vi nada, que Esther é o único livro que não tem a menção, o nome Deus, porque é um livro histórico. Deus levantou uma mulher, uma jovem, colocou como rainha, porque lá na frente Mordequai, o diabo, já tinha um projeto de exterminar o povo de Israel lá no exílio. Então é por isso que Deus, como se diz, o Mordequai, né? Mordequai, que era o tio primo, né? E cuidava dela, e pelo visto ele tinha um ofício, um cargo de oficial, porque estava sempre no palácio, nas redondezas. Quando ele ficou sabendo do concurso, que ele chama Esther, para que Esther participasse. Você vê como é o projeto de Deus. Quando foi declarado morte a todos os judeus, aí quem vai interceder? Quem vai interceder é Esther. Esther vai interceder, o algoz, o camarada usado pelo diabo, acaba sendo enforcado na própria forca, o Amã. E ali Deus usa uma mulher para livrar toda. Então, por isso que até hoje tem uma festividade, não sei se é de Yom Kippur, o grande livramento, jejum e livramento daquele período lá. Até hoje eles comemoram, nesse livro de Esther. E aí, quando Esther foi inquirida a fazer alguma coisa, ela falou, eu não posso entrar na presença do rei, só entra na presença do rei quem for chamada. Se eu entrar assim, for chamada, ele fizer assim, eu estou morta. E o Mordequai disse, você já está morta mesmo, porque o edito é contra todos os judeus, e você judeu, você vai morrer, porque você não é rainha ou não. Porque palavra de rei não volta atrás. Palavra de rei humano não volta atrás. Quando o rei percebeu que Amã havia enganado ele não tinha como fazer. Mas ele disse que dava autoridade para que todos os judeus, se alguém fosse destruí-lo, resistir e lutar pela própria vida. Então foi o que ele disse, quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aí. Então tudo tem um propósito de Deus. Quer dizer, ela só fez aquela coisinha ali, mais nada, acabou. Então no reino de Deus todos têm um propósito. Às vezes o propósito dele é um sorriso, é uma água, é um jumento, é o dono de uma estrebaria, é um dono de um cenáculo, aonde Jesus vai fazer a Santa Ceia. É o dono do jumentinho. Nasceu com esse propósito. Dele ser o dono do jumentinho, que Jesus ia entrar triunfalmente na cidade de Jerusalém. Todos eles têm um motivo. Nós temos lá Salomé, se não me falar a memória, que enxugou o rosto de Jesus. E diz aí, o que diz ali o santo sudário, o que deu um copo de água. Todos têm um propósito. Sirineu, um escravo que vinha voltando do campo. E ao voltar do campo, Jesus já tinha caído sobre a cruz. Um dos soldados falou, oi, você aí, pega aí. Quem levou a cruz até o Calvário foi Sirineu. Levou a cruz de Jesus. Por quê? Vinha um escravo vindo. A vida dele, no projeto de Deus, é isso, querido. Você no projeto de Deus, você não é o protagonista principal. O protagonista principal chama-se Jesus. O protagonista principal chama-se Deus. E o que executa todas as coisas chama-se Espírito Santo. Isso acabou. Não adianta querer ficar luz, câmara, ação o tempo todo ali. Não. A participação é isso. E o resto, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Faz o que você tem que fazer com alegria, com gozo, e o resto da sua vida sirva o Senhor com alegria. E acabou.
Tem gente que quer ficar o tempo todo ali no cenário, luz, câmara, ação. Então, nós começamos a ver pelo livro de Esther, um livro histórico abençoado. Jó é um patriarca. O livro de Jó, cronologicamente, ele está fora do lugar, porque Jó ele é um livro do tempo dos patriarcas. O tempo de Abraão, o tempo de Abraão, Isaac, aquele período lá. Porque a Bíblia é dividida em alguns períodos, né? O primeiro período, o período da inocência, no Éden, período da inocência, no Éden. Depois, o período da queda, o período da consciência, onde Deus usava a consciência do homem, chama período da consciência. Depois vem o período do dilúvio, né? Vem esse período da consciência. Depois vem os patriarcas. Então, o livro de Jó, ele encaixa aí nesse meio. Porque Jó, quando ele vai falar de Deus, ele diz assim, eu te ouvi falar. Por que de ouvir falar? Porque naquela época não tinha escritas. Sim, tinha lá argila e outras coisitas mais, mas o que havia naquela época era contador de história. Era a árvore genealógica do indivíduo que era contada de pai para filho. É ainda até hoje uma tradição. Aonde o camarada de fulano gerou Betano, Betano gerou Betano, como aquela cidade nasceu assim, 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 e ele vai citando, e vai citando, e vai citando, vai citando a árvore genealógica de cada indivíduo. Então ele ouviu falar. Por quê? Primeira descrição de ouvir falar foi em Gênesis capítulo 5, quando Deus começa a usar a genealogia de Adão. Adão gerou fulano, fulano gerou Beltrano e vai até chegar em Noé. E ali há os contadores de história. Depois vem o período patriarcal, que era os contadores de histórias, que contavam história. Como é que se ouviam falar de Deus? É justamente nas tribos, ou à noite, geralmente sentava, e ali o contador de história, todo mundo em volta dele, ele contando a história do povo. Então é por isso que Noé disse, eu te ouvia, eu te conhecia, de ouvir falar. Então, primeiro relato que nós temos, né, é Gênesis capítulo 5, quando vai descrevendo. E é por isso que você vai ver, livro de Mateus, começa como o livro de Mateus. O livro de Mateus foi escrito para judeu. E ele começa como? Com genealogia. Mostra 14 genealogia. 7 genealogia, mais 7, mais 7, mais 7, até chegar em Jesus Cristo, filho de Davi. Até chegar em José, Jesus, filho de Davi. Mas começou aonde? Começou lá, em Davi. E vai contando as gerações. Mas naquela época já havia os escribas, todos, né? Para você ter uma ideia, aquela saga, Raízes, escrita para aquele escritor negro americano, Alex Haley, foi uma saga muito linda, passou no Canal 13, passou meses, quase um ano essa saga, né? Quando eles vão lá na África para pegar um escravo. Eles pegam aquele escravo que eles chamam Kunta Kinte e levam para a América. E ele é um fujão, porque é lógico que está livre na África, ele é livre. Foram lá capturar ele e levaram para ser escravo como animal. E ele sempre fugia. Então, para não fugir mais, cortaram os pés dele, cortaram os dedos dele aqui. Cortando os dedos do homem, não anda mais. Não tem como apoiar, ó. Dá impulso, cortou, ele tinha que... E ele achava que era só pular no mar ali, nadar, porque a terra natal dele, a África, estava do outro lado. Não, ele ensinou a filha dele, 15. Eu assisti o filme e eu li o livro. Quando eu leio uma coisa que interessa, eu guardo. A 15 foi a filha que ele teve, e ela gerou, teve outros filhos, e ele, por sua vez, ensinou a linguagem da tribo dele, algumas coisas importantes. E passados muitos anos, agora no século XX, chega no século XX, Alex Haley, que é o que escreve, ele resolve saber a sua genealogia. É quando ele vai para a África, na terra, aonde conta a história dos seus avô, e lá ele descobre a tribo. Ele ficou meses lá. E o contador de história contando, desde o começo, contando. E ele ouvindo. De repente, o contador de história fala, Kunta gerou Kinte. Falou, opa, peraí, é isso aí. Achou. É como se estivesse no arquivo. É como se estivesse no livro procurando. Eram os homens, a capacidade que Deus dava para os homens. Chama-se os contadores de história. Então, ele descobriu. Ele falou, opa, peraí, achou.
Ele se identificou, achou a sua raiz. Então, nós podemos ver da seguinte maneira, querido. Essa experiência, estou achando para você entender bem, eu estou, debulhando bem. Jó, quando teve esse encontro, porque Jó, já falei para vocês, é lá no período dos patriarcas, não é aqui na frente não, tá bom? Lá atrás, e naquela época era os contadores de história. E ele disse, quando viu toda aquela magnitude de Deus, ele disse, muita gente canta Demar de Campo, canta com muita graça esse hino, né? Eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. O que ele quis dizer com isso? Exatamente, eu te ouvia porque contava uma história. E as nações também sabiam da história do Deus invisível, do Deus sem rosto. Mas depois da saída do Egito, eles sabiam quem era o Deus de Israel, por causa da coluna de fogo e do Shekinah por cima. E aonde vinha aquele exército, ele vinha detonando com tudo. O Deus imbatível, o único e verdadeiro Deus, Jeová, homem de guerra. Então, Jó, ele cita essa coisa com muita profundidade. Eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora, de contigo andar. É essa experiência. Às vezes tem experiência só, eu te conhecia, só de ouvir falar. Muitos conhecem Jesus só de ouvir falar. Mas precisamos conhecer Jesus, de contigo andar, de nascer de novo, e ser uma nova criatura, e sermos discípulos dele, e amamos a sua palavra, e manuseamos a sua palavra. Porque cada livro tem um tema, cada livro tem uma mensagem, cada livro ela tem uma mensagem para aquele povo, contextualizada para aquele povo, para aquela situação. Deus levanta o profeta para aquela situação. Quando Deus levantou Jonas para ir pregar na cidade de Nínive, Nínive era uma metrópole com mais de 120 ou 130 mil almas. Deus manda quem? Manda um legalista para lá. Jonas era um religioso, radical. Eu quero que o resto morra, que se exploda, não serve a Deus, que vai para o inferno, tem que morrer mesmo. Tanto é que você vê, quando Deus manda ele não vai, ele desobedece. Não tinha gente melhor que ele? Tinha. Se você vai ver os profetas contemporâneos, tinha gente melhor que ele. Mas Deus não pega nunca o melhor. Ele pega o fraco, eles pegam o que não são, para realmente sapalhar. Ele era profeta, era. Mas não obedeceu, mas teve que obedecer, porque aprendeu a descer, e foi descendo até a barriga do peixe. E olha, ele era teimoso, hein? Teimoso que ele ficou 3 dias na barriga do peixe, e daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ele viu que não tinha jeito, ele disse, das profundezas do inferno clamei, e das profundezas, e vai lá das profundezas, ó Deus, se arrependeu, aí Deus dá ordem para o peixe. E depois ainda ele quer ver a destruição de Nínive. E fica embaixo daquela boboreira, Deus faz a boboreira crescer, fazer sombra na careca dele. Depois Deus manda um purgão morde a boboreira. Olha qual a história aí, ó. A boboreira murcha e o sol bate na careca dele e ele amaldiçoa. Que droga de vida de droga. Estava tão bom essa sombrinha aí, por quê? Aí Deus fala com ele, você está triste por causa de uma boboreira? E eu não estaria triste que lá naquela cidade tem mais de 120 mil almas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. A lição que Deus deu para ele. Tinha gente melhor, mas Deus nunca pega o melhor. Moisés não era o melhor, era, mas não era. Quem era melhor? Porque ele disse, sou gago, não dá, manda outro. Então Deus falou, tudo bem, seu irmão Arão, que é eloquente. Por isso que Deus usou os dois. Deus sempre pega. Elias também, Elias com aquela choramingueira dele todinho. Mataram todo mundo, só eu fiquei. Deus diz, para com isso, rapaz. Para com essa choramingueira aí. Eu ainda tenho 7.000, 7.000 melhor que tu, que não dobraram o joelho de Baal e nem beijaram a mão de Baal. Não dobraram o joelho e nem de Jezabel, e nem Baal. Eu tenho 7.000. Foi quando ele, ainda mesmo assim, Deus falou, tá bom, vamos pegar o outro, já que você não quer, vou pegar, treino o outro foi melhor do que ele. Você viu como foi melhor? Deus sempre pega aquele que se acha incapaz.
Esse é o melhor material para Deus usar. É você e sua vida. Diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E Deus vai te usar e vai te abençoar em nome de Jesus. Então, Marcão, nós paramos aqui no livro de Jó. Depois nós vemos o livro de Salmos. Salmos são cânticos de celebração, de vitória, de lamúria. E nós vamos entrar um pouquinho no livro de Salmos, que são cânticos. Os Salmos são, o povo é Davi. Davi, o camarada que deslizou, surfou em cima do Salmo com toda a maestria, né? Que, através do Salmo, a vida de Davi era tudo cantada, tudo pautada. A Bíblia diz que ele orava 7 vezes ao dia. 7 vezes ao dia. Daniel 3, mas ele 7 vezes ao dia eu te louvo. Como é que um rei, guerreiro, pai de família, tudo tinha tempo para isso? Tinha tempo, porque tinha tempo. Hoje nós temos tempo, mas não temos tempo, porque o tempo que nós temos não escoa pelos ombros do dedo, e nós não sabemos o que fazer com o tempo, e esse tempo passa, esse tempo não é tempo, esse tempo é vida, e a vida que passa você não recupera mais. Quanto tempo da tua vida você perdeu? Na internet, de vez em quando, você vê assim, alguns quadrinhos, no tempo que não tinha internet, as crianças brincando no tempo que tinha internet. Coisa mais linda, gente, você vê, éramos felizes e não sabíamos. Agora não, tudo escravo, tudo prisioneiro. Mente formatadas com seus avatares. Mas Deus é Deus, né, Marcão? Segunda-feira que vem nós vamos ver o quê? Os 7 livros, né? Porque nós paramos exatamente ali onde vai entrar os 7 livros apócrifos, que são livros não inspirados, que constavam na antiga Bíblia, e inclusive na Bíblia da Igreja Católica também, né? Isso daí só vai ser resolvido, né, quando Martinho Lutero resolve fazer a reforma. Ele tira e exclui esses livros, Martinho Lutero. E alguns dizem que não foi ele que tirou, foi quando ele fez a reforma, a própria Igreja Católica tirou. Então fica essas 2 versões aí, tá bom? Nós vamos ver os livros apócrifos, são 7. E um deles, muito famoso, que está sendo preconizado por aí, é o livro de Enoque. O livro de Enoque é aquele que foi arrebatado. Ele viu a volta de Jesus e muita coisa. E tem muitas referências do livro de Enoque, no livro de Judas e no livro de Judas e no livro de Pedro, cartas de Pedro, que fazem referência, eles fazem referência, que esses livros passam a ser referência histórica, mas não são inspirados. Ok? Então que Deus abençoe, Deus nos guarde, que você tenha uma boa noite, no nome de Jesus Cristo, amém? Então até a próxima. Deus abençoe. Não esqueça, amanhã 8 horas a oração. A Zezé vai estar por aí, amém? A Zezé, a guerreirinha, a Zezé vai ter. Fogo vai cair aí, manto, terra, misericórdia. Estejam presentes.